Olá, gente, boa noite! Hey, Cacau! Essa música é tão maravilhosa, não é? Ela é muito maravilhosa. Gente, como vocês estão? Boa noite! Nosso primeiro dia de chamado da Cacau, como vocês estão? Boa noite, Camilas! Temos duas Camilas, Caliana, Fabi, Marcília, André. Tudo certo por aí? Estão me ouvindo bem? Boa, a Camila respondeu, então estão me ouvindo bem. Amo essa música dela, é muito linda, muito, muito linda. Ai, tô muito animada com essa imersão, gente, vocês não têm ideia. Boa noite, Benjamin. Ah, é a Marjorie. Oi, Marjorie. Bem o filho da Marjorie, o youtuber, tiktoker. Reia. Bom, gente, enquanto a galera vai chegando aí, quando a gente tá lá preparando as coisas aqui hoje, eu senti de tirar uma cartinha pra gente hoje, antes de começarmos a falar de Mama Cacau. Afinal de contas, a medicina da Cacau auxilia muito no sentir. E esse oráculo foi um oráculo que tocou muito a minha alma, sabe? Então eu senti de tirar uma carta pra gente, no início do nosso primeiro dia de imersão. Esse é o oráculo da vida. Então vamos... Fecha o olhinho aí, para ouvir o que essa carta tem a dizer para nós. Tá focando? Mais ou menos, né? Aí. É a carta da resolução. Primeira carta, a carta de número 1 do oráculo. Então, bora lá. Carta de número 1, a resolução. Não há nada para ser resolvido. Quanto tempo ainda vai levar para você perceber que quem resolve todos os problemas é o universo? Existe uma ordem cósmica que toma conta de todos os eventos. Essa ordem está agindo no todo, desde a criação dos multiversos, em um tempo em que seres humanos não estavam nem mesmo no horizonte dos acontecimentos. Essa ordem cósmica vem se movimentando numa dança perfeita e cheia de sincronia, e é ela que coloca todas as coisas em seu devido lugar. Os planetas se alinham com o Sol numa geometria sagrada perfeita. O dia nasce e depois dá lugar para a noite estrelada. O verão dá espaço para o outono se desapegar das folhas das árvores. E assim acontece com tudo que nos permeia. Pense bem, perceba que a grande maioria dos seus problemas estão no reino dos pensamentos e que é provável que eles nunca se materializem. Para saber se o seu problema é desse tipo, responda a seguinte pergunta: esta questão realmente está atrapalhando a minha vida? Ou é um medo de que isso atrapalhe que está tomando conta de mim? Esta carta é um convite para começar a diferenciar o que é a coisa e o que é o medo da coisa. Até mesmo uma dor física pode ser analisada dessa maneira. Às vezes, e isso é comum, sentimos a dor mesmo antes dela chegar, por conta do medo que temos de sentir a dor. Pode ser que, se o medo fosse embora, de fato, a dor não existiria. Sempre que estiver em dúvida ou precisar fazer uma escolha importante, aprenda a trazer essa escolha do fundo da alma. Fazendo isso, descobrirá que, na verdade, a escolha já foi feita. O universo já está sincronizado para que essa escolha se acomodar em sua vida. E tudo o que você faz ao escolher é abrir espaço para algo novo acontecer. Quando fazemos a escolha com o uso da nossa razão ou da nossa própria vontade do ego, a opção escolhida não sustentará por muito tempo. Lá no fundo, ouvimos uma vozinha mostrando que aquilo poderia ser diferente. Não duvide dessa voz. Arrisque sair de sua zona de conforto e aceite se entregar para o fluxo do
Universo. E eu estou chocada com essa carta porque tem tudo a ver com o nosso primeiro dia, que é o chamado da Cacau. E ontem eu mandei uma mensagem lá no grupo, né, falando, você já ouve o chamado da Cacau, que é justamente essa vozinha. Essa vozinha lá do fundo do coração chamando, mas a razão muitas vezes interfere. E é sobre isso que essa medicina sagrada fala, sobre a gente não ouvir, mas sentir a voz que vem justamente do coração. Porque afinal de contas é ela que nos guia a nossa glândula timo ligada ao chakra cardíaco, que é o nosso coração, que tem tudo a ver com essa medicina sagrada. Reia! E aí, galera, manda aí pra mim, quem já consagrou a Cacau? Fez sentido essa cartinha pra você? Me lembrou muitas manas aí do chat, que tem muita conexão com o cósmico, com o universal, com o povo estelar, né, Camila, né, Fabi? Esse povo das estrelas. Pra mim fez todo sentido essa carta, e tudo tem a ver, que é a carta de número 1, a resolução, né, no início da nossa jornada, que fala justamente sobre a gente ter coragem pra ouvir a voz que vem do coração. É isso, gente. Grande abertura, né, Camis? Bom, hoje, qual é a ideia do nosso encontro, tá? Nesse encontro, a gente vai aprender, vai falar, né, vai entender de onde veio o culto do cacau, da Cacau. Aí já tem uma pergunta, né? Do cacau ou da Cacau? Que fala, o que vocês acham? Do cacau ou da Cacau? Como você fala? E quais são os benefícios, né? O que você ganha consagrando a medicina? Se alguém ainda que está aí no chat não consagrou a medicina, me sinaliza também, tá, gente? Eu quero saber quem já consagrou a medicina, se consagrou a medicina da Cacau comigo, se consagrou em casa, o que é muito legal, que essa medicina dá para consagrar em casa também, que é o assunto do nosso encontro de amanhã. E essa é a ideia desse encontro de hoje, né? Entender de onde veio o cacau, de onde veio o culto do cacau e quais são os benefícios que a gente ganha consagrando essa medicina. Lembrando que, gente, esses encontros, a ideia são que eles sejam pinceladas sobre os assuntos, uma porta mesmo de abertura, é um chamado para quem quer se aprofundar. As lives tendem a ser ali por volta de 35, 40 minutos, essa é a minha ideia, para a gente não se estender tanto, porque fica cansativo também, né? E aí, se vocês tiverem dúvidas, vão mandando aí no chat, tá bom? Que a gente vai separar essas dúvidas e elas serão respondidas. De repente, eu faço uma live na quinta-feira só respondendo as perguntas, acho que fica boa. Assim a gente consegue ser mais objetiva, porque quem me conhece sabe que eu falo mais que o homem da cobra, como dizem, né? Então, gente, assim, pode ser que eu fique aqui falando 4 horas. Então, para evitar isso, vamos ser mais objetivos, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? De onde vem a medicina da Cacau? Aqui no Brasil, não se tem indícios de que essa medicina, ela é utilizada, ela foi, né, utilizada como uma medicina. O cacau sempre foi mais utilizado como um alimento mesmo, né? Super, mega, hiper alimento, mas não há indícios, pelo menos, né, sobre o culto do cacau, como há, por exemplo, da ayahuasca, do rapé, entre outras medicinas da floresta, isso aqui no Brasil. Se houve esse culto, ele se perdeu com o tempo e não há indícios nenhum, tá bom? Ah, é legal, consagra um ano, já consagrei, sou muito grata. Boa, Gi, boa, Camis. Está ouvindo o áudio estranho, será que é o fone? Gente, vocês estão me ouvindo bem? A Elisa ainda não consagrou, mas vai consagrar, né, Elisa? Sei, eu sinto no coração. Bom, é isso, gente. Então, sobre a medicina, né, voltando. As árvores de cacau, os indícios, né, históricos onde se tem, eles se concentraram, né, se iniciaram ali, tiveram origem entre a América Central e o norte da América do Sul, né? Então, assim, a gente vê muito indício da medicina da cacau como medicina no panteão maia, por exemplo, que é de onde vem, inclusive, nossa deusa do cacau, nossa deusa da cacau, que é tão conhecida e falada como Ixi-Cacau. Esse povo, né, ele trazia a cacau principalmente nos cultos relacionados à comunhão. Então, sempre quando havia um nascimento, quando havia um casamento, uma união, uma festa. Por quê, né? A gente vai ver mais à frente os benefícios do cacau, que tem muito a ver com isso, mas sempre no sentido de celebrar, de alegrar, de se relacionar, né?
Cacau pra mim, feminina pela deusa Ixcacau. Então é a Cacau pra Camila. Mas também não é errado, gente, falar o cacau quando a gente se refere ao fruto do cacau. Quando a gente se refere à energia feminina, ou como a Camis falou, né, da deusa Cacau, da medicina da Cacau. Então tá tudo certo, tá? É como seu coração ecoar mesmo, dá. O importante é a gente sentir o amor por essa medicina. Então a gente entende já, né, que essa medicina, ela vem de um culto muito antigo que se perdeu um pouco, né, no decorrer do ano. E você já deve ter ouvido por aí que de 2 anos pra cá houve um boom de cacau. Até a Marjorie me mandou essa semana assim: tá aparecendo cerimônia de cacau pra mim o tempo todo. Onde eu olho tem cerimônia do cacau, de diversos cursos, iniciação, né? Tô vendo muito. Gente, por quê? O André apareceu aqui, nossa, deu alguma coisa errada. Tá tudo certo? Tá bom. Enfim, por que, né, desse boom do cacau de uns anos pra cá? Não por coincidência, como a gente viu que o universo, o cosmos, muito guia para além do que a gente imagina e acredita muitas vezes. Existe uma profecia de Ixcacau, inclusive, falando de que quando as pessoas, o ser humano, se perder de si, se afastar da natureza e acontecer esse distanciamento da sua própria essência, a energia de Ixcacau, a medicina da cacau vai ser desperta no centro da floresta e virá à tona para despertar justamente os nossos corações, que muito tem a ver com a carta que a gente tirou lá no início, né, falando sobre a gente ouvir, sentir aquele sussurro que vem do coração, e esse sussurro só aparece quando nós temos um espaço vazio dentro de nós. E o que a gente vê muito hoje em dia é a gente não tem tempo para nada, e eu me coloco nesse balaio, inclusive, né, da vida levar a gente se deixar guiar pelo dia a dia, pelo horário, pelo relógio, pelo calendário gregoriano. Então, assim, o senso de presença. Quem é você? Onde você está? Qual é a voz do seu coração? Você para ouvir o seu coração? E justamente na pandemia se despertou muito a medicina em muitas casas e muitos corações. E aí a gente já entra na parte dos benefícios de cacau, porque o cacau ele tem benefícios físicos, mentais, emocionais, espirituais, sociais. A medicina ela trabalha muito falando como fruto mesmo da parte científica para além da parte energética. Ela tem muitas propriedades que auxiliam no relaxamento e na expansão de todo o nosso sistema respiratório. E o que é interessante, na pandemia a gente teve o quê? Justamente uma questão respiratória, ligada ao nosso sentir. E os nossos pulmões falam muito sobre a gente se relacionar, sobre mágoas, sobre sentimentos não resolvidos, né? E é justamente que essa medicina trabalha. Então, de forma física, a cacau, além de trabalhar no relaxamento do nosso corpo, principalmente nas questões respiratórias, relaxando e expandindo os brônquios. Então, quem tem dificuldade de respirar, quem tem asma, bronquite, a cacau ajuda demais nesse processo de você conseguir respirar de forma mais tranquila, mais expandida. Também por ter muito ferro, entre outros minerais, ela traz o quê? Muita vitalidade, muitos nutrientes para nutrir mesmo o nosso corpo físico. Inclusive tem magnésio também, tem muito magnésio, principalmente a Fabi falou que hoje ia tomar o chá da cacau, chá da casca da cacau, né? E o chá, ele tem muito, assim como também o cacau tem magnésio. O magnésio ajuda justamente a gente a relaxar. No nosso organismo, o magnésio trabalha nos nossos músculos também, nesse processo de contrair e relaxar. E aí, no cacau, ele trabalha justamente relaxando. Por isso que traz aquele sentimento, às vezes, de soninho. No começo, quando eu comecei a consagrar a medicina, eu sentia muito sono, gente. E ela é uma medicina que ela trabalha naquilo que você precisa, naquilo que você tem necessidade de olhar nesse momento. Ela tem uma sabedoria nata, né? Assim como todas as medicinas da floresta. E ela auxilia também muito no sentido de foco, por conta da teobromina. Tem um pouquinho de cafeína também, mas não tanto quanto no café. Isso é muito positivo, porque ela traz pra gente um foco, um estado de atenção de uma forma mais leve
e não tanto tensa quanto o cacau, porque o cacau, quanto o café, porque o café, por conta do excesso de cafeína, ele desperta, ele traz esse estado de atenção, mas ele contrai todo o nosso sistema, né? Ele retrai. E aí depois de um tempo vem aquele sono da tarde, aquele sentimento de cansaço. E a cacau não, ela expande, ao invés de contrair, ela expande e auxilia muito, né? No foco e na concentração, mas de uma forma mais amena e saudável para o nosso organismo. Falar um pouco sobre a parte dos benefícios energéticos e espirituais. A cacau, ela trabalha principalmente nas nossas emoções, né? Muitas pessoas que consagram outras medicinas me perguntam sobre mirações. Eu vou conseguir ver as coisas, eu vou conseguir enxergar, eu vou expandir minha consciência. A cacau, ela traz um sentimento de presença, de sentir mesmo o nosso coração. E muitas vezes nesse processo de limpeza dela, às vezes depois a gente sente até como se fosse um vazio assim no coração, é como se tivesse um ar aqui no meio mesmo. E isso faz parte daquilo que a gente falou no início. Às vezes a gente está tão atolada de coisas que a gente não tem espaço dentro de nós para ecoar a voz do nosso coração. Então a cacau, ela traz senso de presença para a gente do nosso corpo. Quando foi a última vez que você ouviu, que você sentiu o seu corpo? Nosso corpo, nosso ser dá sinais o tempo todo do que precisa. Mas por conta de nós estarmos sempre atarefadas com as coisas do dia, com trabalho, filho, casa, cachorro, gato, a gente faz o quê? Não presta atenção. E a cacau ajuda a gente justamente nisso. Quando o ser olhar para si, fica muito mais fácil perceber o que a gente precisa. Além do nosso ego, que é a nossa mente muitas vezes mentindo para nós. A Camila é de um grupo de ayahuasca que eu conheci, inclusive ela lá, e um dos dirigentes fala muito isso, né? A nossa mente muitas vezes mente pra gente, mas o nosso coração nunca. Por isso que Deus, a Ixi Cacau, saiu lá da floresta para despertar os nossos corações nesse momento. E eu fico muito feliz que muitas pessoas estejam despertando para cacau, não só em cerimônias, não só em iniciações, mas também em casa, porque é uma medicina super boa para se relacionar e para tomar em casa, né? Bom, sobre os benefícios da cacau, a mente mente, né, Camis? Alguém tem um benefício aí que sentiu assim, que mudou a vida depois que começou a consagrar a medicina? Conta aí pra mim. Pra mim, assim, acho que o que eu mais senti de benefício, acho que foi esse senso de presença, sabe? A cacau me trouxe para um lugar onde eu não me via. Eu me via muito longe do que eu sou em essência. Então eu me colocava num lugar onde não era o meu lugar. E não estar no meu lugar me fazia sentir deslocado o tempo todo, né? Então a cacau me trouxe justamente esse senso de presença. E eu lembro que na primeira vez que a Fabi consagrou a medicina, ela falou assim pra mim: Rê, o sentimento que me trouxe foi um senso, foi como se eu estivesse voltando para casa. É como se eu estivesse voltando para casa. E é muito isso a medicina da cacau, que é a gente voltar para nossa casa. É a nossa casa, o nosso coração, né? E é muito maravilhoso, gente. Bom, alguém tem perguntas? Alguém tem comentários? Deixa eu olhar aqui, inclusive que eu perguntei, né? É verdade, é como ela falou. O ano passado foi o ano da energia mais movimentada sobre ela. Isso tende a crescer, gente. Eu fico, assim, muito feliz por essa expansão da cacau. Acho que quanto mais pessoas consagrando a medicina e, na verdade, do coração, mais pessoas serão felizes. E pessoas felizes fazem a coisa certa, não atrapalham a vida de ninguém. Nem a sua própria, né? A mente mente, ou se mente. A Cami falou que acordou e olhei pra ela. Olha que lindo, que é muito isso, né? É o espelho. A outra Camila, que é a Góis, falou: a cacau traz muito para a consciência, o sentir do corpo, as emoções para se preencher da nossa verdade. É sobre isso, gente, é sobre isso. Então, só recapitulando, né? Qual foi o primeiro benefício que a cacau te trouxe? Qual foi o primeiro benefício que a cacau me trouxe? Falando em benefício que a cacau trouxe,
Tem um benefício que a Cacau trouxe muito assim para minha vida, que é a relação, gente. Falei aqui sobre quais benefícios tem a ver com a parte social também. A Cacau é uma medicina de relações. Ah, todo mundo fala isso, mas o que isso quer dizer, né? Quando a gente está na nossa verdade, como a cartinha falou, o universo, ele trabalha em prol daquilo que a gente coloca como verdade, como objetivo do que a gente quer. Então, meu círculo de amizade mudou, meu povo. Oh, se mudou. Eu conheci tanta gente incrível e me reaproximei de pessoas que eu tinha me afastado, que eu não via mais, inclusive muitas estão aqui. Estreitei relações com muitas pessoas que estão alinhadas com a minha verdade. Então, quando a gente começa a se colocar à disposição do servir do nosso coração, pessoas que estão nessa mesma vibração se aproximam. E quando a gente está em união com essas pessoas, a troca é muito legal. E isso tem muito a ver com a energia da Cacau. Não existe concorrência, né? Existe agregar. E eu fico muito feliz porque nesse processo de trabalhar com a Cacau em mim, trabalhar com a Cacau no servir, de auxiliar outras pessoas, agora eu sinto servir de ensinar outras pessoas a guiar outras pessoas. E nesse processo da iniciação é algo importante para se aprender mais profundamente quais são as orientações para se guiar no trabalho, né? Porque a Cacau, a gente acha que é uma medicina muito sutil. Ah, muito sutil, é uma fruta, então é tranquilo, todo mundo pode tomar Cacau. Não é bem assim, né, gente? Existem benefícios, como a gente viu aqui vários, e tem muitos outros que não dá pra falar tudo em 1 hora, né, ou em 40 minutos, como a gente se propôs. Mas também tem alguns casos que tem que sim tomar cuidado. Então, para estudar mais a fundo, quando você quer levar essa medicina para outras pessoas, precisa ter muito cuidado, gente, de verdade, assim, é um pedido do coração. Porque quando a gente passa por um processo tão transformador e benéfico pra gente, a gente quer levar isso para outras pessoas, é claro, né? É óbvio que a gente quer levar isso principalmente para as pessoas que estão próximas da gente, mas tem que tomar bastante cuidado, porque não é todo mundo que está apto a tomar a medicina, mesmo sendo uma fruta. Então, atenção, meu povo, é importante sim passar por um processo de estudo profundo, não só com a medicina da Cacau, mas com qualquer medicina da floresta, para começar a levar isso para outra pessoa. Principalmente passar pela transformação em si. Primeiro, né? Eu não tomei Cacau ainda, mas já me sinto nessa verdade. Arro, axé, reia. Boa, Marjorie. Que as emoções são válidas independente do que achamos que são bonitas ou não. Para mim, trabalha muito a culpa. Arro. Pensei em comungar a Cacau à noite, antes de dormir, mas estou com dificuldade de deixar de tomar o café no dia. Mas é um processo, gente, assim. A Cacau, quando eu passei por um processo de 21 dias tomando direto, ela trouxe muitas transformações, mas de uma maneira muito sutil. É um hábito que a gente vai inserindo no nosso dia. Muitas pessoas têm dificuldade com o gosto, por ela ser amarga, né? E nós não estamos habituadas com o sabor amargo. A gente está habituado com pimentado, com salgado, com azedo, mas o amargo nem tanto. Então, primeiro, não se pressione, vai consagrando aos poucos, não precisa tirar o café da sua vida, né? Mas diminua, pode ser uma opção. Eu gosto de café, me traz uma memória afetiva. Eu tomo café de manhã, mas à tarde eu já não tomo mais. E o André bebe bastante café, e hoje à tarde eu falei, André, eu vou fazer um cacau pra mim, você quer? Eu ia fazer um café, mas eu vou tomar cacau com você. Então é um processo, né, Camis? Só vai. Então, gente, assim, recapitulando, né? Lembrando que, falando ainda sobre a medicina ser uma medicina de relações, tem um fato curioso sobre a árvore do cacau, que ela é uma árvore que não fica muito grande. Ela tem ali, em média, de 4 a 8 metros. E ela precisa da proteção de outras árvores para ela conseguir crescer forte e dar os frutos adequados. Então já começa esse processo da relação de o quanto a árvore de cacau ela precisa dessas outras árvores, dessa comunidade, de todas as árvores para conseguir crescer, ser próspera e dar frutos. Isso tem muito a ver com a comunidade da cacau, né?
quanto uma se fortalece com o trabalho da outra. Então a gente vê muitas guardiões fazendo trabalhos em conjuntos, né? Indicando outras cerimônias, inclusive vão às cerimônias, consagram, porque é tão gostoso consagrar cacau em casa, mas é muito gostoso também consagrar a medicina em comunhão com outras pessoas que é na cerimônia. Inclusive, amanhã nós vamos falar justamente disso, né? Da diferença ou dos benefícios de consagrar a medicina em casa e consagrar a medicina em uma cerimônia, né? Quais são as diferenças? O que acontece se eu consagrar a medicina em casa? O que acontece se eu consagrar na cerimônia? O que tem de benefício em cada uma? Qual é a diferença? E, inclusive, já vou passar, né, como fazer em casa a cerimônia. Qual a quantidade para eu tomar em casa? Que é, sim, diferente. A quantidade que a gente consagra numa cerimônia com outras pessoas, preparada por uma guardiã, é diferente da forma e da quantidade que a gente faz para tomar em casa. E na quarta-feira será o dia da nossa cerimônia online. E aí já vi que algumas pessoas me mandaram algumas dúvidas falando, né? Mas eu não tenho cacau cerimonial. Não posso participar da cerimônia? Pode e deve. O ideal, claro, é sim ter o cacau cerimonial, porque é o cacau orgânico, 100%, em barra. Sempre respeitando, gente, quando vocês forem comprar a medicina da cacau, procurem saber a procedência. Não só a procedência da qualidade, mas do respeito com a natureza, respeito com as pessoas que passam pelo processo, que trabalham pelo processo, porque infelizmente ainda há sim, que aí a gente fala um pouquinho da sombra da medicina da cacau, que é a exploração das pessoas, a exploração da natureza, que estão envolvidas nesse processo de grandes indústrias, enfim. Aí a gente entra num lugar onde a gente fala mais mesmo quando a gente está estudando no processo de iniciação, mas para esse momento, cuidado, né? Então procure um fornecedor, uma fornecedora que tenha esse respeito com a medicina, tá bom? Então o cacau cerimonial é o ideal porque ele tem todos esses benefícios e muitos outros, além desses que eu falei. O cacau em pó, posso, Rê? Pode, mas não vai ter os mesmos benefícios, porque a maior concentração dos benefícios do cacau está justamente na manteiga. E o cacau em pó não tem a manteiga, ele é retirado, extraído, né? A manteiga do cacau em pó. Então, o ideal cerimonial não tem faz com em pó, não tem o Rê, o cacau 100% em pó, não tem o cerimonial. E agora? Faz com o que você tem. Se você conseguir ali um cacau 80%, 90%, 70%, excelente. Se não conseguir, faz com o que você tem em casa, que tem um pinguinho de cacau, né? Mesmo que tenha um tiquinho de cacau, vai ter ali um tiquinho da medicina, vai se despertar. Rê, não tenho nada ligado a cacau, não tenho chocolate, não tenho nada em casa. O que eu faço? Posso participar? Pode e deve. Um copo de água todo mundo tem, né? Então, não vai sentir a força da medicina da mesma maneira? Não, mas vai ter uma pincelada do que é uma cerimônia, de estar com outras pessoas conectadas com essa medicina, com essa egrégora. Esteja com a gente sim, porque vai ser muito, muito especial na quarta-feira. Então amanhã nós vamos falar sobre a diferença, né, de consagrar a medicina em casa, consagrar a medicina em uma cerimônia, e a gente vai falar sobre como preparar a medicina em casa. E na quarta-feira nós vamos ter uma cerimônia mesmo oficial online, então já vai se preparando, tenta estar ao vivo, né? Hoje algumas manas me mandaram mensagem perguntando se ia ficar gravado. Vamos deixar assim, a gente decidiu, André e eu, que vamos deixar, porque nem todo mundo consegue estar ao vivo, né? Então a gente vai deixar gravado, tá bom? Mas na quarta-feira, gente, por favor, tentem estar presentes. Todos os dias, é claro, porque eu gosto de conversar com vocês, ao vivo, né? Mas na quarta-feira vai ser muito bom a gente estar presentes, né? Ao vivo, nós juntos aqui, tá bom? E aí, gente, vamos fazer o seguinte, na quinta-feira, eu vou responder algumas coisas aqui que estão no chat, tá? E na quinta-feira, quem tiver mais dúvidas, perguntas, vão mandando.
A gente vai anotando e na quinta-feira, de repente, eu posso fazer uma live só respondendo perguntas, dúvidas, né, do que eu for falando, ou dúvidas diferentes, enfim. Acho que seria legal. Bom, vamos lá. A Fabi falou que estava, sim, né, sentindo que tinha voltado para casa. A Marjorie falou, eu como conventeira vejo o cacau como uma fruta de casca grossa que protege sementes tão frágeis, que guardam um ouro muito precioso. Que lindo, Marjorie. Inclusive, né, a cor do cacau é dourada, né? É o brilho dourado do sol, a energia do sol é muito presente. Na verdade, os 4 elementos, tem um estudo que a gente faz na iniciação, que é entendendo a relação da cacau e os 4 elementos despertos no nosso coração. É muito bonito. O Bruno falou que tem uma dúvida. A consagração do cacau ativa o chakra cardíaco? Após a consagração, você fica mais receptivo, você entra mais em uma fase de conhecimento interior? Bruno, total, né? Por quê? A cacau, na verdade, ela trabalha tudo, né? Nosso ser como um todo, mas principalmente, sim, nosso chakra cardíaco é onde ela trabalha fisicamente, então você vai sentir fisicamente mesmo, assim, uma expansão na sua respiração e no seu tórax, porque ela expande mesmo, né? Ela relaxa os nossos brônquios e isso faz com que a gente consiga respirar de uma forma mais intensa. Além disso, ela traz essa limpeza, né? Então é muito comum chorar na cerimônia de cacau. Muito comum. A gente sua também porque ela é bastante desintoxicante, mas chorar é muito comum. E muitas vezes ela limpa questões relacionadas a mágoas, a culpas, a emoções estagnadas. E tudo isso traz o quê? Uma expansão. Dá um sentimento muito comum de vazio, né? Mas esse vazio não é um vazio ruim, é um vazio de leveza, de movimento, né? Então, sim, é muito comum, depois que nós começamos a consagrar cacau, que nós fiquemos pessoas mais fáceis de se relacionar, que abram um processo de autoconhecimento, e esse autoconhecimento, Bruno, ele é muito mais ligado ao sentir. E essa é não é a dificuldade, mas esse é o desafio da medicina da cacau. Quem toma o cacau e falou que não gostou, que não sentiu nada, é justamente porque não está no seu senso de presença. Para você sentir tanto a força da cacau, quanto o processo de mudança e transformação que ela traz para a vida, você precisa estar atento, por isso que ela traz o senso de presença, você precisa olhar para si. Então esse processo de conhecimento interior vem justamente do senso de presença, de você se olhar e de você sentir, não tanto no entender, mas no sentir. E isso faz sim com que você se abra para novas relações, seja elas amorosas ou não, inclusive consigo mesmo. Essa é justamente a ideia da medicina, ajudar nesse processo de abertura do chakra cardíaco, porque tem uma fala, né, de mestres que falam que a humanidade como um todo, nós, né, ainda estamos estagnados no aprendizado do terceiro chakra, que é o Manipura, que é esse que está localizado aqui no nosso estômago, que muito tem a ver com o ego, com o poder, com o ter, com o poder de mandar, né, do ego negativado. E Jesus, que foi um dos últimos avatares, vendo por um ponto de vista histórico, digamos assim, né, de uma forma comunitária, ele veio falando muito sobre o que? Os ensinamentos de Jesus falam muito sobre o amor, sobre o quanto o amor liberta, o quanto o amor aceita, quanto o amor por si, o amor por Deus, que eu entendo que é o todo, e amar o próximo como eu amo a mim mesmo. Então, como eu vou amar o outro se eu não me amo, né? Então, tudo tem a ver com a medicina da cacau. Então, ela vem despertar, assim como Jesus trouxe esses ensinamentos, para que a gente consiga abrir o nosso chakra cardíaco, trazer os aprendizados e dessa forma evoluir a nós mesmos e a humanidade, evoluindo mais um chakra, né? Então, que é o amor universal que inicia por nós mesmos. Então, é sobre isso. É sobre isso. Boa pergunta, Rafael. Gostei. Por ser uma planta de poder feminino, nas cerimônias não se mistura o cachimbo sagrado. A cacau se relaciona muito bem com praticamente qualquer medicina. Isso vai muito, Rafael, do conhecimento, da experiência e da vivência do cerimonialista, da cerimonialista. Então, eu, Renata, por exemplo, né, tenho uma vivência
e uma experiência de estudo e de vivência mesmo na Umbanda e no xamanismo. Então, muitas das minhas cerimônias, aliás, das cerimônias que eu guio, porque a cerimônia não é minha, a cerimônia é nossa, eu trago muito conhecimento relacionado a isso, né? A solstício de verão, a energia de algum orixá. Aí tem uma mana que é do yoga, né? Do yoga, e aí ela associa o yoga. Tem as manas que são, né, iniciadas no cachimbo. Ou também podemos trabalhar com o rapé e a medicina da cacau? Pode. O que eu sugiro? Que se você está iniciando no processo de consagração, consagra só a cacau uma vez e depois, para sentir só a medicina, né, da cacau, assim como da ayahuasca, do rapé. Eu acho importante sentir a medicina só como ela é, mas nada impede de associar, sim, a outras medicinas, inclusive sobre a energia do masculino, como você falou, né? Trazer essa união, de repente o rapé e a cacau, super legal, o rapé e o cachimbo, como você falou, né? A energia do tabaco, é bem legal também. Pode trabalhar, sim, a união do sagrado masculino com o sagrado feminino através dessa energia, né? Pode sim, inclusive eu vou fazer um retiro com uma amiga em abril que a gente vai fazer a medicina da cacau, e rapé e a ayahuasca, que super dá também. Então a cacau ela se relaciona muito bem com outras medicinas, o que é importante, que quem está guiando o trabalho entenda, né, tenha experiência e conhecimento para fazer essa união, seja qual for a medicina associada a cacau. Só de voltar para aquele momento ritualístico, o coração fica super quentinho, diz a Camis. Foram vários sorrisos e presentes que tive no sagrado. Camis, é sobre isso, né? A gente tá chegando aí no finalzinho da nossa live, 45 minutos, que foi mais ou menos o que a gente tinha pensado, né? A cacau, ela bota a língua para falar, gente. Bota o corpo para dançar, bota os dentes para mostrar, né? Bota os dentes para mostrar, dá vontade de sorrir, dá vontade de abraçar, dá vontade de dançar, dá vontade de desenhar, dá vontade de se expressar de alguma maneira. Então, expressar o quê? A nossa verdade interior. Por isso que eu gosto muito de falar, assim. Depois que comecei a consagrar cacau, eu falo muito mesmo, não tenho mais vergonha de falar, porque tinha muito medo, muita vergonha, né, de falar, enfim. É sobre isso, gente. Tem uma dúvida sobre a ritualística e a Umbanda. Na Umbanda que estudei, não podemos deixar a energia se manifestar dentro de casa. Como você sugere isso da incorporação? Camis, eu sigo essa premissa, né, a partir do autoconhecimento. Então, quem tem, né, desenvolvido a mediunidade, quem tem autorização da casa que frequenta, quem tem segurança para lidar com isso, quem tem as formatações de proteção, né, firmadas em casa, tranquilo, desde que isso não seja um hábito, né. Mas quem tem a insegurança ou quem não tem o conhecimento e isso desenvolvido, é muito importante que não se manifeste em casa, né? A incorporação é algo muito importante ter um cuidado, né? Precisa ter muita segurança e muito autoconhecimento, porque muitas vezes algumas energias se passam por guias e mentores e na verdade não são. Então, eu conheço a energia da minha cabocla, conheço ela já há muito tempo, sei quem é ela, conheço a identidade energética que a gente fala, né? E ela tá querendo vir aqui agora e eu sinto que tá tudo bem, sinto o coração tranquilo, tenho as minhas firmezas de anjo da guarda, de esquerda firmada, e ela tá vindo para passar um recado, para dar um passe, beleza, né? Eu não vejo problema nisso. Agora, se é uma energia que eu não conheço, estou em dúvida, tive uma briga logo cedo, não estou com as minhas velas firmadas, tenho o preceito da Umbanda, sigo, aí eu já não recomendo. É isso, gente. Gisele, gratidão. Camis, gratidão. Muito, muito obrigada. Lembrando que amanhã, às 8 da noite, será nosso dia 2, onde a gente vai falar sobre consagrar cacau em casa, consagrar cacau na cerimônia, como preparar o seu cacau em casa, para já se preparar para a nossa cerimônia na quarta-feira. Se vocês tiverem perguntas, gente, sendo do assunto ou não, desde que seja sobre cacau, vocês podem me mandar lá no Instagram, tá bom? As Filhas da Natureza, que na quinta-feira eu vou juntar todas as perguntas e vou responder tudo numa live. Aí vocês vêm aqui de novo conversar comigo, que aí a gente faz um bate-bola, vocês vão mandando, eu vou respondendo, independente do tema do dia, tá bom? Gratidão, tô muito feliz por falar
de Mama Cacau com vocês, por sentir Mama Cacau com vocês. Camis, Gisele, Rafael, a Marjorie, que eu já ia falar Benjamin. Marjorie, Elis, gratidão, boa noite. Que Mama Cacau esteja desperta no corações de vocês. Observem os sonhos. E amanhã estamos aqui de novo, às 20 da noite. Tá bom? Maiara, vai ter curso de iniciação com você? Vai sim, Mai. Na quarta-feira a gente vai falar mais sobre isso. Aí na descrição já tem algumas informações. Inclusive tem algumas manas aqui que já estão inscritas na iniciação. Vai ser um retiro de iniciação, que vai ser dia 3, 4 e 5 aqui em São Paulo. Vai ser um retiro muito, muito lindo. Que eu tô super animada. Vai ser incrível. E a gente fala mais sobre o retiro, mas aqui já tem algumas informações. A gente vai fazer também a jornada de 21 dias, que vai começar no dia 6 de fevereiro. Então, para quem quer se aprofundar em Mama Cacau, quem quer sentir a transformação de cacau na sua vida, vai ter muito conteúdo gratuito e para todos os bolsos e para todas as vontades e despertar o chamado do coração, né? Inclusive, tudo isso não é só para quem quer trabalhar servindo cacau, mas para todos e todas que sentem o chamado da cacau para transformar a própria vida através do amor, gente. É sobre isso essa medicina, sobre se amar antes de qualquer coisa. Que Cacau lhes abençoe, que Mama Cacau esteja com vocês. Maiara, você foi minha aluna na pós-graduação em naturopatia, que legal. Fico feliz em te ver aqui. Prazer te reencontrar. Então esteja aqui com a gente amanhã de novo, tá bom? Vai ser um prazer. Boa noite para vocês. Dúvidas, perguntas, mandem lá no Instagram, As Filhas da Natureza. E amanhã estaremos juntas aqui de novo, às 20 da noite. Gente, beijo para vocês. Rei a Cacau. Tchau, tchau.